Então, irmã Dani, nós vimos a narração do nascimento de Jesus. Então, vamos meditar naquilo que o Senhor vai trazer à mente sobre o nascimento do Senhor Jesus. Irmãos, naquele tempo que Jesus nasceu, era uma promessa de Deus, que Deus havia feito para o povo de Israel e para o mundo, que para anular o pecado de Adão e de Eva, e o pecado de todos aqueles, irmãos, que viria depois de Adão e Eva, Deus mandou seu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e nasceu lá em Belém, terra do rei Davi. Isso, irmão, é muito simbólico, porque o rei Davi foi um rei justo. E o profeta Jeremias havia profetizado, o profeta Isaías e todos os outros profetas haviam profetizado o nascimento do Messias, o ungido Filho de Deus. E ele nasceu ali com a promessa de trazer a salvação, reconciliar o homem com Deus novamente. Porque, como está escrito em 5 de São João, ninguém desceu do céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que veio do céu para salvar a humanidade. E o Senhor Jesus veio com essa missão de nos salvar. E como, irmãos? Ele viria, como naquela simplicidade que ele nasceu ali, cresceria e no tempo certo ele seria crucificado para, com seu sangue precioso, ele remir nós dos nossos pecados. Mas será que era só isso? Só ele nascer? Não, irmão. Ele morreu, como está escrito em 28 de São Mateus, a ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. E São Mateus escreveu assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Condenado por quê? Porque não creu que o Senhor Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Porque aquele que crê terá a vida eterna no Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós observamos, na leitura, não foi feita a leitura completa, que também os outros povos, a não ser o povo judeu, estavam esperando também o nascimento do Senhor Jesus. Porque veio aqueles 3 homens, que eram chamados os reis magos, e cada um deles vieram de uma região. Por exemplo, nós sabemos que um deles era europeu, o outro era do Oriente e o outro era africano, que era Baltazar e os outros seus 2 companheiros. Baltazar era da região da África. Então, irmãos, quer dizer que a salvação de Jesus Cristo não era só para o judeu, era para todos os povos, tribo, nações e língua, que cresce no nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, vê, as coisas de Deus não há coincidência. As coisas de Deus é a palavra de Deus se cumprindo. E hoje em dia alguém fala, mas como que é isto? Você ouve a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus e é batizado por imersão nas águas do Santo Batismo e recebe a salvação através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé.
E não sabe uma coisa que eu observei, que os reis magos, quando eles foram visitar o Senhor Jesus, um trouxe o ouro, outro incenso e outro mirra. Isso, irmão, é um símbolo. O ouro era a santidade que o Senhor Jesus deu de presente para aqueles que creram no seu nome. Porque diz assim, sede santo porque eu sou santo. Está escrito na palavra de Deus. A mirra era uma erva amarga, que era as provações que o Senhor Jesus ia passar na terra e que aquele que serve a Deus passa. E o incenso é o bom testemunho que nós temos que dar. O cheiro de Jesus Cristo. Aquele que serve a Deus, que prega o Evangelho, ele tem que ter bom testemunho. Ele tem que ir, como o Senhor falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Mas também está escrito, o Senhor Jesus falou ali em 14 de São João, que aquele que me ama fará o que eu faço. E como nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus fez? É andar adequadamente vestido, para ter bom testemunho de porte. As nossas palavras ser palavra sã, sem anedota, sem coisa mundana, porque o Senhor Jesus falou assim, sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E a nossos atos também, atos de justiça. O crente tem que ser bom pagador. O crente tem que ter palavra sadia. O crente tem que ter testemunho, não da igreja, dos seus vizinhos. Na cidade onde ele mora. Se perguntar para qualquer pessoa, você conhece o fulano de tal, a senhora fulano de tal? Ah, eu conheço, ele é crente. Ele é um servo, ele é uma serva de Deus. É um homem de bom nome, um homem de bom testemunho. Irmãos, o crente, que é crente mesmo, e que é não só crente, mas que ele é servo de Deus, até na sua vida ele prega o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo fala assim, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furta não furta mais. Falai a verdade, cada um de vós, aos vossos companheiros, aos vossos irmãos. De mais a mais, na vaza, na epístola que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos escreveu, ali está os ensinamentos, né? Como portar na face dessa terra. Aquele que ama o Senhor deve andar como o Senhor andou. Portar como ele portou, ser humilde, ser manso, ser caridoso, ser cordato, não ser dado à bebida, como está escrito ali na Epístola de São Paulo a Timóteo, que o servo de Deus não deve ser dado a vinho, deve ser dado a bebidas, mas deve ter bom testemunho, ser correto, grave no jeito de agir, sincero, que não esteja na sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra árdua, como está escrito na palavra de Deus, que o homem de Deus e a mulher que tem propósito de servir a Deus na terra, uma santa de Deus, deve andar como os discípulos e como o Senhor Jesus andou. Então nós vemos, irmãos, que o nascer do Senhor Jesus aquele dia foi em Belém. Mas quando ele nasce, irmão, no coração do homem e da mulher, ele modifica a nossa vida. A natureza dele que vai gerando dentro de nós, vai gerando uma nova vida, um novo homem, uma nova mulher, um novo comportamento, uma nova maneira de ser,
para nós portar na face dessa terra, para no dia que ele voltar, nós poder dizer: vinde, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele nasceu lá em Belém, mas ele deve nascer no nosso coração e tem que ter essas três qualidades. Tem que nós ter o ouro, que é a santidade, a mirra e o incenso. Irmãos, uma coisa que deixa bastante latente, bem claro. O Senhor Jesus, quando ele nasceu, ele ganhou mirra. E no dia que ele morreu também, está escrito que quando ele falou: eu tenho sede, alguém pegou uma esponja e tinha ali vinho misturado com mirra, e molharam a esponja e puseram na boca dele, e ele provou e não quis tomar. E depois que ele, irmãos, ele tomou aquela mirra, ele provou aquela mirra com vinho, ele clamou em alta voz dizendo: Eloi Sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E abaixou a cabeça e morreu. Entendeu, irmão? A vida dele teve mirra do princípio até o fim. Ele, no último momento, ele experimentou a mirra, que era a amargura, que muitas vezes nós passamos na terra através da perseguição, através das provas, através da dor, através da enfermidade. Entendeu, irmão? Mas é depois da mirra, depois do incenso, é que nós vamos ser ouro. Porque o Senhor Jesus, foi depois que ele morreu, é que ele apareceu com um corpo glorioso. E nós também, depois que nós passar por toda a provação, tribulação, guerra, luta, aflições, aí no dia que nós ressuscitar, que nós vamos ressuscitar com um corpo santo, como está escrito na palavra de Deus. Né? Está escrito em vários pontos na palavra de Deus. Que o dia que nós ressuscitar, nós vamos ressuscitar mais com o corpo animal, mas com o corpo angelical. Então, irmão, é necessário que nós passamos na face dessa terra, provamos a mirra, damos o bom cheiro do incenso e mostramos que nós não somos, irmãos, qualquer coisa, nós somos pedra preciosa na presença de Deus. E que nós damos bom testemunho da graça do Filho de Deus, para nós poder anunciar o Evangelho com o nosso olho, com a nossa boca, com nossas mãos, com nossos pés e também com o nosso coração, com as nossas vestes, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de andar. Em tudo, irmão, nós sermos imitador do Senhor Jesus, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ele falou para Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Irmãos, o Senhor deixou vários exemplos. Ele falou ali no 15 de São João, onde está escrito ali: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. A vara é limpa para que dê fruto. Então, nessa terra, nós somos a videira de Deus e nós temos que dar fruto, o bom fruto. O Senhor Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu dou um novo mandamento, eu vos dou, e um novo mandamento eu vos deixo: amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, esse é o mandamento. Esse é o sentido do nascimento do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus fez na terra é simbólico. É para nós ele ser o nosso símbolo, ele ser o nosso modelo. De nós tentar, nós não conseguimos, mas tentar imitar a vida do Senhor Jesus na terra, para um dia nós ir morar com ele no céu.
essa parte. Deus seja louvado.